Bom dia, bebês, boa tarde, bebês, boa noite, bebês. Começando então mais uma aula das nossas aulas virtuais para o ensino médio, segundo ano. E olha onde eu estou. Sim, queridos, sim, para matar a saudade de vocês e a minha, eu estou na sala de aula aqui do Instituto. Olha que maravilha, temos quadro, temos giz, temos texto para copiar, que beleza, né? Vamos retomar hoje então as aulas que nós já estamos encaminhando sobre o que? Idade moderna. Um dos aspectos principais da Idade Moderna, lembram que eu falei para vocês? Idade Moderna, absolutismo, mercantilismo, renascimento e depois o iluminismo, que rompe então com os valores da Idade Moderna e vai levar o mundo para a Idade Contemporânea. Galera, presta atenção aqui. Absolutismo. Vamos fazer uma definição do que é o absolutismo. Regime político em que os reis possuem poder absoluto sobre suas nações ou os estados não possuem limite de poder sobre os seus súditos. O que é isso, trocando em miúdos? O rei tem poder pleno, não existe nada que vá limitar, não existe instrumento que limite o poder dos reis. Os reis têm todo o poder, a palavra do rei tem força de lei. Se o rei mandar decapitar a sua cabeça, sim, você perderá a cabeça. E não adianta dizer, mas eu sou inocente. Por quê? Porque é o rei que está mandando e o rei tem todo o poder. Ou o Estado que não possui limite de poder sobre os seus súditos. Aqui é interessante notar, o Estado, como esse ente fora da sociedade, que domina as leis, que tem todo o controle, o Estado não tem limite sobre os seus súditos, ou seja, o Estado aqui não é um ente, o Estado está personificado na imagem de quem? Do rei. O rei personifica o Estado absolutista, ele é o Estado. O Luís XIV, rei francês, mesmo falou, o Estado sou eu, e ele não tem limites. Sacaram? Então o absolutismo é isso, é o rei com poder total sobre a vida e a morte, inclusive, dos seus súditos. Tá? Quando é que isso se monta? Lá a partir da Baixa Idade Média, com a retomada do comércio, lembram que eu falei para vocês? Começam a surgir as cidades, nessas cidades, então, essas cidades são cidades comerciais, onde vivem os comerciantes. Olha, parabéns, professor. Cidades comerciais, onde vivem os comerciantes, que são quem? Os burgueses. A partir do fortalecimento das cidades, o fortalecimento dessa burguesia, que é quem vai ter grana nessa transição do mundo feudal para o mundo moderno, ou seja, da Idade Média para a Idade Moderna, nesse período de transição. Lembrem-se, quando eu falo em transição aqui, eu não estou falando em transição nos nossos tempos de WhatsApp e informação imediata. Eu estou falando de transição nos tempos em que a maior velocidade que um homem possuía era de um cavalo galopando, ou seja, são transições lentas, graduais, em períodos de média e longa duração. Essa transição vai durar 300, em alguns lugares até 400 anos. Mas o que caracteriza principalmente a aliança entre a nobreza e a burguesia? Qual é que é a finalidade disso? Eles olharam um para o outro, se apaixonaram, fizeram um coraçãozinho, deram um match lá no Tinder e se apaixonaram e foram felizes para sempre? Não, não é isso. Não foram os belos olhos verdes do rei que fizeram com que a burguesia se apaixonasse. Aqui é um jogo de interesses. Quais são os interesses da nobreza se aliar com a burguesia? Bom, a burguesia financia a formação, por exemplo, de um exército real, de um exército centralizado. Por que um exército centralizado? Porque aqui nós vemos a ascensão da monarquia nacional, dos estados nacionais. Esses estados têm como principal líder o rei. É aí que surge o poder centralizado nas mãos do rei. É aí que nós vamos ter o rei atingindo o ápice da pirâmide social, tirando o poder, lembram da Idade Média, dos feudos, do senhor feudal que era o todo-poderoso lá na base e que tinha seus próprios exércitos e tal. Isso é o papel do rei. O rei que precisa formar os seus exércitos, precisa centralizar o poder e tudo isso custa dinheiro. Quem vai financiar isso? A burguesia. Mas para a burguesia, qual é que é a vantagem? A burguesia vai ampliar os seus limites de negócios.
A burguesia, por exemplo, num país em que tu tens a moeda unificada, tu vai ter um tipo só de moeda, pesos e medidas unificados num país. Isso para nós parece meio louco, né? Mas não, cada feudo muitas vezes tinha um sistema de pesos e medidas diferentes. Um pedia por braças, o outro pedia por léguas, né? Ou tonéis, ou barris e coisas assim do gênero. Bom, aqui tu vai unificar o país sob a tutela do rei e esse sistema vai ser unificado. Tu vai romper barreiras alfandegárias de um feudo para o outro, tu diminui a carga de imposto, né? Então aqui a burguesia vai ter maior liberdade de comércio, aliada então junto com a monarquia, que vai se fortalecer enquanto poder político. Então nós vamos ter aqui um poder econômico aliançado com um poder político, que vai levar então a esse estado moderno, essa idade moderna que se diferencia da Idade Média justamente por conta disso, da centralização do poder nas mãos dos reis na Europa Ocidental, galera, tá? Depois aí isso vai se expandir para a Europa Oriental, tu vai ter lá os czares russos, enfim, tá? Na Inglaterra isso vai ser um pouco diferente, mas a gente vai ver mais adiante, então, sobre as revoluções inglesas, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa de 1688. O que vai alicerçar filosoficamente esse poder dos reis? O que vai dar essa base de pensamento? Olha, por que as pessoas devem aceitar o rei com todos esses poderes? Bom, nós vamos ter vários teóricos do absolutismo. São são pessoas que vão teorizar, que vão estudar, são filósofos que vão buscar razões e legitimidade para que os reis possuam tanto poder nas suas mãos. Bom, vamos pegar dois caras aqui, que eu botei os dois juntos porque o pensamento deles é muito semelhante. Esses caras aqui, é interessante a gente colocar, eles vão alicerçar o poder divino, o poder real, desculpa. Aqui, direito divino dos reis, ou seja, eles vão alicerçar o poder dos reis a partir das vontades de Deus. Como assim? O Jean Bodin e o Jacques Bossuet, que são dois franceses, a França vai ser o case, vamos colocar assim, vai ser o principal estudo de caso dessa ascensão dos reis e do poder absolutista. Eles vão buscar a seguinte referência: eu sou Deus. Desculpe, gente, que eu sou Deus? Eu sou Deus, não, eu sou quase um Deus grego de tão belo. Olha esse perfil, lindo, né? Mas voltando, eu sou rei porque Deus quis assim. Ok? Se Deus controla o mundo, lembre-se que nós estamos saindo de uma Idade Média em que tu tem um teocentrismo muito arraigado, a igreja tem muito poder e o poder dos reis deve ser legitimado pelos papas, por exemplo. Se eu sou rei, Deus quis que eu fosse rei, ora bolas, né? É um desígnio divino que eu seja rei. E aquele que duvidar disso vai estar incorrendo em sacrilégio, porque está indo contra as vontades de Deus. O Bossuet e o Bodin vão fazer dois livros, os 6 livros da República. Entendam aqui a República como res pública, a coisa pública, o governar, o organizar o Estado, tá? Os 6 livros da República de 1576 do Bodin e o Bossuet com a política tirada das Sagradas Escrituras de 1708. É a política tirada das Sagradas Escrituras que vem então que os ministros, o soberano é um enviado de Deus e o seu representante na terra, chocando às vezes, muitas vezes, com o poder do Papa, lembre-se disso, né? E quem for contra isso está indo contra Deus, então contra as vontades divinas, tá? Então Deus é rei porque Deus assim o quis, tá, gente? Bom, aí nós vamos para um plano mais humano, e como um plano mais humano, mais pragmático, mais prático, mais das relações e também dos defeitos do ser humano, das suas virtudes, dos seus defeitos, né? Como tudo aquilo que é humano, que não é perfeito. Maquiavel. Nicolau Maquiavel é um filósofo italiano lá do século XVI e a obra dele, O Príncipe, né, de 1513, até hoje é uma obra
básica para ti estudar as ciências políticas, o direito, a história, a filosofia e as relações humanas. É um livro fundamental, ele é um clássico. Por quê? O Nicolau Maquiavel faz esse livro para um dos grandes líderes, os doges italianos, das cidades italianas, tá? E ali ele faz mais ou menos como um manual da política. Por exemplo, um aspecto disso. O rei deve ser amado ou o rei deve ser temido? No caso do príncipe, né? O príncipe deve ser amado ou o príncipe deve ser temido? A resposta é melhor os dois. Ser amado e ser temido ao mesmo tempo. Mas entre ser amado e ser temido, é melhor que ele seja temido. Por quê? Porque se eu amo e a pessoa me ama, eu posso trair. Por quê? Porque o sentimento de amor é um sentimento passivo de traição. Vamos, por exemplo, muito prático aqui. A gente ama os nossos pais, mas um dia o pai disse para ti, chega a 1, eu cheguei às 2h30, fui dormir, esperei no outro dia que eu cheguei a 1, ou seja, eu menti, eu traí. Por quê? Porque é uma relação de amor. Eu amo meu pai, mas eu menti para ele, e porque ele também me ama, então isso a gente vai conseguir chegar num consenso. Se o meu pai disse para mim, aí não é uma suposição, tá, gente? Se o teu pai disse para ti, chega a 1h da tarde, 1h da manhã em casa no máximo, ou eu vou te cortar o dedo indicador, 1h da manhã, 10:50, ele vai abrir a porta do teu quarto, vai estar lá, abaixado, rezando, obrigado Senhor por eu ter chegado em casa no horário, e meu pai, com o seu poder supremo, não ter cortado o meu dedinho. Por quê? Porque eu vou temer a autoridade. Então, o Maquiavel coloca isso, entre ser amado e ser temido, o melhor são as duas coisas. Mas se não há como ter as duas coisas, é melhor que o príncipe seja temido. O príncipe deve ser temido, a população deve temer o príncipe como uma criança teme seus pais, teme o castigo, mas mesmo assim constrói esse sentimento de amor por eles. Outra coisa, o príncipe não deve se desviar do bem, se possível, mas deve estar sempre pronto para fazer o mal se necessário. Caras, aqui entra a humanidade, ele humaniza o príncipe. Ao mesmo tempo que o Jean Bodin e o Jacques Bossuet divinizam o rei, pelo direito divino, aqui o Maquiavel traz as coisas para o plano terreno mesmo, para o plano jogo de interesses e traição e tal. Olha, Game of Thrones é muito maquiavélico. Por exemplo, quem já olhou House of Cards, Game of Thrones, The Last Kingdom, né? Essas séries, esses filmes que tem jogos de poder, o Maquiavel traz um manual dos jogos de poder, né? O rei, ele deve fazer o bem sempre que possível, mas ele deve estar sempre preparado para fazer o mal se necessário, ou seja, um pragmatismo, uma praticidade nos jogos da política. Junto com o Maquiavel, nós vamos ter o Thomas Hobbes. Thomas Hobbes vai escrever um livro fundamental para alicerçar o poder do Estado, que é o Leviatã, de 1651. O Leviatã é uma figura mítica que traz lá da mitologia dos deuses da Fenícia, que é um monstro gigantesco, uma espécie de crocodilo que defendia os peixes pequenos dos peixes grandes no lago, enfim. O que o Hobbes coloca? Homini lupus homini. O homem é o lobo do homem, a natureza do homem é má. E aqui cabe ao Estado ser forte, determinado e sim cruel para manter as coisas civilizadamente nos seus lugares. Ou seja, tu retira o homem do seu estado natural, e no estado natural ele tem a plena liberdade, a liberdade natural. O que nós estamos dizendo aqui da liberdade natural? Bom, nós vamos disputar uma laranja bonita num pé. Eu quero essa laranja, tu quer essa laranja. Bom, nós vamos lá e a hora que tu desviar, tu diz, vai na frente, que tu desviar, eu te dou uma porretada, te derrubo e vou lá e pego a laranja. Por quê? Porque eu tenho plena liberdade, tu também tem plena liberdade de levantar e me dar uma cacetada pela disputa dessa laranja. São liberdades naturais. A natureza, assim, os animais agem assim. O Estado do Hobbes, que é esse Leviatã, esse grande monstro, não estou todo sujo de tinta, gente, azar, tá? O Estado, que é esse grande monstro, esse Leviatã, que é formado por todos os seus súditos, ele tem como função justamente tirar o homem desse estado da natureza e colocá-lo no estado civil, na sociedade civil.
onde o Estado, através da sua mão forte, coercitiva e sim a base da paulada, vai colocar todo mundo direitinho dentro das suas posições. O soberano governa pelo temor que imprime aos seus súditos. Não tem segundinho aqui. O soberano deve ser malvadão. Ele deve usar o tempo inteiro a força. Ao mesmo tempo que o Maquiavel aqui faz esse balanceamento, por isso que o Maquiavel é um cara que ainda fica para as lides, por exemplo, atuais da política. O Hobbes não, ele é mais incisivo. Ele coloca o Estado tem que ser o tempo inteiro malvadão. O governante, o príncipe, tem que ser temido. Quando a gente fala em Estado aqui, nós estamos personificando isso. É o príncipe, é o rei. É esse rei que tem direito divino, é esse rei que não deve se desviar do bem, mas deve estar pronto para aplicar o mal. E é esse rei também que deve, então, segundo Hobbes, estar sempre pronto para faltou a palavra aqui, disciplinar os seus súditos, disciplinar essa gente para que ela se mantenha no lugar, mesmo que isso tenha que ser a base da cacetada. Tá bom, gente? Gente, esse então é um dos aspectos principais da Idade Moderna, o absolutismo, o poder absoluto dos reis. Os teóricos que embasam esse pensamento, né, que vão legitimá-lo. E na próxima aula nós vamos trabalhar então a parte econômica da Idade Moderna, que é o mercantilismo, este pré-capitalismo ou ainda um capitalismo comercial, um capitalismo mercantil, que vai dar base e sustentação para tudo que vai acontecer daqui por diante dentro do padrão da Idade Moderna. Beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!